Muito bom, bom dia. Estava ouvindo o Diego aqui sobre a gente aprender a gostar, se identificar. Posso contar uma história? Eu estou casado, vou completar 13 anos, eu e a Nicole. E é interessante, porque ele falou da comida japonesa. Quando a gente casou, nossos cafés da manhã era um. Mas com o passar dos anos, apareceu um elemento verde, líquido, gelado, sem sabor, chama suco verde. Tem gente que gosta de tirar foto e fazer careta. Eu não gosto, mas se você gosta de fazer careta quando tira foto, toma um suco verde e vai tirar foto. Mas eu aprendi a tomar suco verde, tomo, e ela me pergunta, né, de manhã muitas vezes, você vai querer suco verde? Aí eu vou lembrar do Diego, né, se esforça. Sim, vou querer suco verde. Eu tomo e saio de perto para não ver reação. Mas pelo lado da saúde é muito importante e é muito bom. Deus abençoe todos os casamentos que estão aqui. Esse encontro foi preparado com oração, com jejum, com muito amor, porque nós confiamos que a boa obra que o Senhor começou nos nossos lares, Ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar em todos os lares aqui, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre reciprocidade, de uma maneira bem simplificada, assim, bem resumida. Reciprocidade é dar e receber. Vamos falar juntos, 2, 3? Dar e receber. Mais uma vez? Então, se alguém aqui tinha dificuldade, o que é reciprocidade dentro de um relacionamento, de um casamento? É você dar e receber. É uma via de mão dupla. E isso é da cultura do reino de Deus. Na Bíblia a gente conta reciprocidade com uns aos outros. Edifiquem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Ensinem uns aos outros. E por aí vai. Então, nós estamos numa imersão de casais para receber direção do reino de Deus, do Rei da Glória. A internet está falando muita coisa. Essa geração está ouvindo muita coisa. Mas nós, como o Diego acabou de falar, nós temos a palavra de Deus e é muito simples. Ela é poderosa e simples ao mesmo tempo. Então, uns aos outros, esse dar e receber, deve fazer parte da nossa vida, de todo casamento, para um casamento saudável. E essa é a vontade de Deus. Acompanhando aqui comigo no material, está ali no início, reciprocidade, diz assim: o que tem de um lado, também tem de outro. O que tem de um lado? Ou seja, o que seu cônjuge faz por você? Acho que a gente pode começar por essa reflexão. Você recebe carinho, como a pastora Sueli falou, ela te oferece segurança, bem-estar, esperança, ajuda a lidar com as questões, te serve, te escuta, te respeita, trata você muito bem, se importa, procura se esforçar para criar identificação. O que tem de um lado deve ter do outro. Então, aquela cultura de que é a minha esposa que tem que fazer isso, não, ela que tem que ser romântica, ela que tem que ser doce, ela que tem que ser carinhosa, ele que tem que fazer, ele que tem que falar. Não é verdade isso. A palavra de Deus ensina que é uns aos outros. Claro que nós temos características diferentes, papéis diferentes dentro de um casamento, a liderança do homem, né, de dar a sua vida pela sua esposa, aquela ajudadora idônea, correspondente, poderosa. Agora, no dia a dia, a gente também oferecer a outro que a gente recebe. E o material diz assim: criar uma via de comunicação e atitudes que produzam um equilíbrio saudável no dar e receber. Ali fala uma via de comunicação. Comunicação é um elemento vital, queridos, basal para todo relacionamento, amizade, trabalho, ministério e o casamento. E o Senhor nos trouxe aqui para também tratar essa questão conosco da via de comunicação. Porque até quando nós vamos ficar ali, mas eu não sou de falar, meu pai não era de falar, minha mãe não era de falar. Eu não sei por que isso aconteceu com alguns de nós. Se foi porque a comunicação no celular não era boa, era agressiva, o tom de voz era alto, ou se você se sente por vezes inferiorizado. Mas o Senhor não nos deu um espírito de medo, Ele deu um espírito de coragem, junto com amor e com moderação. E a comunicação, ora, como é que vai haver instrução num lar? Como há diálogo num lar, ensino, discipulado dos filhos, a cultura do feedback, fazer perguntas se não há comunicação. Então, o Diego falou aqui, a gente ora, fala: Senhor, eu preciso melhorar na comunicação, eu entendo a importância da palavra, para poder compreender as necessidades do meu cônjuge. E eu quero trazer um texto bíblico aqui, dentre tantos que nós poderíamos destacar da palavra de Deus, sobre reciprocidade. Vai aparecer para nós 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu quero destacar essa parte.
tenham igual cuidado uns pelos outros. Você que está anotando, não precisa anotar o versículo inteiro. Então é 1 Coríntios, o endereço não está na tela, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Anota ali, tenham igual cuidado um pelo outro. Porque senão fica desequilibrado. Expressa amor, zelo, se importa, serve, conversa, recebe bem, acolhe, libera perdão. Como que é um casamento que o cônjuge, o marido perdoa, a esposa libera perdão, mas a outra parte retém? Você deve ter o mesmo cuidado. Elogiar, reconhecer as virtudes, tudo que nós já vimos aqui essa manhã, destacar, fortalecer, ensinar. Isso é ter cuidado. Mesmo cuidado que você oferece no seu ambiente de trabalho. A pastora Sueli falou aqui na primeira sessão. Por vezes acontecem conversas em casa que a gente não teria coragem de falar dessa maneira com ninguém lá fora. Ora, e esse cuidado que você oferece muitas vezes nas suas amizades, nos seus demais familiares, com os seus pais, é esse padrão do reino, do amor, do diálogo, do cuidado. Ponto de atenção. Quando um dos lados expressa muito, isso aqui, queridos, eu diria que é o elemento aqui nevrálgico, crucial do assunto reciprocidade. Quando um dos lados expressa muito mais, mas não recebe quase nada, ou recebe numa medida muito diferente. Essa é uma das perguntas que mais chegam para nós, queridos, situações que mais recorrentes. Mas Franklin, eu estou fazendo e ele não faz. Eu estou me reinventando, mas ela não muda. Eu procuro diálogo, mas ele não conversa. Eu tento me aproximar, mas ela não se aproxima. Quantas e quantas vezes, talvez muitos de nós, não digo como um todo, mas em alguma área do relacionamento, está vivendo isso hoje. Até quando? Porque se é uma reciprocidade, se é dar e receber, e eu não estou recebendo, a pergunta é, eu devo parar então? Porque se não há reciprocidade, se o padrão do reino de Deus para o casamento é uns aos outros, e só está tendo um, só está tendo um, não está tendo o outro, qual que é a resposta para essa pergunta? O que fazer quando nós não estamos recebendo, quando a outra parte não é recíproca? E aí eu gostaria que você anotasse que eu trouxe aqui algumas direções da própria palavra do Senhor. Primeira coisa, queridos, que a resposta de Deus, não minha, não pare. Está tratando bem? Está servindo? Está honrando? Você está sendo leal? Você compartilha? Você consulta? Você não faz nada sozinho? Ainda que a outra parte não esteja fazendo isso, continua. Você honra, você elogia, você protege, você não expõe essa pessoa. Porque há casais, como foi falado aqui também hoje, que quando encontra outras pessoas, critica. Você acha que não está criticando, mas só de contar uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma área que o seu cônjuge ainda não desenvolveu, você já está expondo. Não está tendo igual cuidado. Isso é para você tratar entre ele e Deus, e eventualmente pessoas que estão te ajudando a caminhar. Então você não expõe, você não ridiculariza, você não faz brincadeira de mau gosto. Mas você está lidando com uma pessoa que talvez em alguma dessas áreas não tá com a reciprocidade em dia. E Deus está falando para nós, não pare. Por que não pare? Porque a vida do cristão, quero lembrar que é uma imersão de casais cristãos que amam a Deus. Quanto amam a Deus? E quantos aqui colocam a esperança na palavra de Deus? A palavra de Deus fala que, não se enganem. Aquilo que você semear, você vai colher. Muitos se perdem pelo caminho. Franklin, mas eu semeei e não colhi. Mas é o tempo de Deus. As promessas, a colheita é com fé, é com perseverança, é com resiliência. E em última instância, ainda que você não receba essa reciprocidade como você precisaria ou gostaria, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te abençoar. Você está adorando ao Senhor. Quando você cuida bem, esse cuidado mútuo, quando você cuida do seu cônjuge, em primeira instância, você está adorando ao Senhor, porque é mandamento de Deus. Um marido que ama a esposa, um marido que dá a própria vida pela esposa, um marido que perdoa, que serve, que se esforça, uma esposa que está junto, que está ao lado, que honra, que é leal, que é digna, que é fiel, que é aquela ajudadora, uma mulher de intercessão, de encorajamento. Ainda que a outra parte não está sendo recíproca, em última instância, você está sendo um adorador do Senhor. Então não pare. Primeira instrução de Deus, quando você estiver dentro de uma situação que não há reciprocidade, não pare. Fala comigo, não pare. Porque você está semeando. Outra coisa, converse. Foi falado sobre comunicação. Abra o seu coração. O seu líder sabe, o seu pastor sabe. Espero que você não tenha falado isso para os seus pais. Seu pai sabe, seu amigo sabe, mas o seu cônjuge não sabe que você está triste pela maneira que quando ele chega em casa, ou quando ela chega em casa, ou pela maneira que ela faz um comentário, ou da maneira que está conduzindo uma situação. Cadê a comunicação?
Então, quando não há reciprocidade, há necessidade de comunicação. Olha, e não num tom de cobrança, de acusação, de briga, de contenda, não. É você contar para a pessoa que você mais ama, esse presente que Deus te deu, o que está te trazendo dor. Fala, olha, eu queria que você refletisse, eu não estou entrando aqui no mérito se eu estou certo ou estou errado. Nós temos características diferentes, nós temos perfis diferentes, e o Diego falou, que bom, um completa o outro. Mas quando você faz isso, ou quando você deixa de fazer aquilo, ou quando está naquela situação, naquele ambiente, isso me traz muita tristeza. Eu não estou nem falando, talvez não seja pecado, talvez não, mas eu queria que você soubesse que isso me machuca. Se você puder, eu gostaria muito que você mudasse nessa área. Coloca isso na mão da pessoa, abre o seu coração para ele, abre o seu coração para ela. Vocês são um, nós somos um, o Senhor nos fez uma só carne. Não há segredo entre nós. E aí vem a próxima pergunta, mas e se ele não mudar? E se ela não mudar? Oração. Fala comigo, oração. Porque a oração é ela que gera transformação. Você já conversou algumas vezes, você já abriu o coração, você continua fazendo sua parte, você não cessou o dar, você continua entregando aquilo que você deve entregar, mas você não viu mudança ainda. E onde entra a oração? A oração é a vida do cristão. A Bíblia fala em 1 João 5,16, que quando a gente vê um irmão pecar, a primeira coisa deve orar e Deus dará vida. Muitas coisas não foram transformadas ainda no nosso casamento, porque nós não nos dedicamos na oração, e por vezes jejum. Aliás, o versículo-chave que eu trouxe, 1 Coríntios 12, 25, ter igual cuidado, envolve orar pelo seu cônjuge, jejuar pela vida espiritual, porque também, queridos, aqui fazendo uma última análise, tudo é espiritual, porque se um esposo ou se uma esposa tem dificuldade de servir, de corresponder, de cuidar bem, de minimamente ser amoroso, carinhoso, protetor, interessado, próximo, íntimo, identificado, é muito provável que falta vida com Deus. Porque alguém que não teme a Deus, quem não teme a Deus tem facilidade de ferir o próximo. Agora, se você teme ao Senhor, isso te aproxima do seu cônjuge. O temor do Senhor nos aproxima uns dos outros. E o temor do Senhor é gerado no altar do Senhor. Não dá para você falar, você não é temente, você não tem temor. Olha como você... Não vai, não é assim. Aí é no secreto. Feche a sua porta. Coloque em oração e já agradeça o Senhor, porque Ele é o maior interessado no meu e no seu casamento, que vai florescer muito em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Então nós falamos, quando não há reciprocidade, você não parar, em você orar, em você conversar, e talvez ensinar. Talvez alguma questão específica que não haja reciprocidade, pode ser alguma questão do lar. Né? Quanta coisa a Nicole não ensinou, quanta coisa a Nicole continua me ensinando, sobre as dinâmicas do lar, porque como foi falado aqui hoje também, são culturas diferentes. Ela veio de uma cultura de lar, eu vim de outra, bem diferente. E aí nós moramos juntos hoje, no mesmo teto. Olha aí, casamento, bem-vindos. Suco verde. Imagina o choque. Eu saía de casa, que vergonha falar isso. Parava... Su, fecha os ouvidos do Nando. Escuta não, meu pastor. Parava nas conveniências dos postos de gasolina de manhã, querido. Minha primeira refeição, coxinha, esfirra. Que eu estou falando lá atrás, tá? Tudo aquilo. E aí, agora é suco verde. Ovo mexido. Brócolis não tem de manhã. Nem sei mais por que eu estou falando isso. Ufa. Ensina. Quanta coisa a Nicole está me ensinando sobre dinâmicas do lar que eu não vivia. Então também essa reciprocidade, há necessidade, questão com filhos, um tem mais facilidade, questão com finanças, questão com os cuidados com a casa, com o ministério, com tudo, com agenda, com logística, com tudo. Talvez está faltando ensinar, tempo de ensino, de treinamento, de sentar junto, não é assim que faz, mas ensina com amor, né, queridos? Ensina com bondade, né, dona Vanete? Com paciência, com mansidão, com 70 vezes 7. Fala aí, 70 vezes 7. Agora também tem o outro papel. Se você é aquele que não está oferecendo a reciprocidade, porque aqui a gente falou o que fazer quando você não está recebendo. Agora, quando você fala, eu reconheço. Minha esposa faz tudo isso, minha esposa faz isso, e eu não estou sendo recíproco. Queridos, peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Sinceramente, peça ajuda a Deus. Peça perdão a Ele, peça perdão a ela. Peça ajuda de pessoas se for necessário, cristãos maduros que você conhece. E em alguns casos, em última instância também, não vou perder a oportunidade, peça um novo coração. Porque olha,
Talvez você creia na palavra de Deus. Talvez você entenda a obra da cruz de Jesus. Talvez você olhe para os mandamentos, para os modelos bíblicos assim, a igreja, e você tenha uma sincera admiração por tudo isso, mas você não consegue viver. Você carrega algo, são marcas, é como se fosse uma prisão mesmo, algo que está te amarrando, te segurando. Por vezes é a necessidade de um novo coração. Porque se você não consegue pedir perdão, não é normal um casal que não pede perdão. Só ele pede perdão, ou só ela pede perdão. Sabe, uma evidência de um coração ali endurecido, talvez não tenha um novo coração, alguém que nunca pede perdão. Não precisa responder nem para ele, nem para ela agora, mas qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu cônjuge? Responde para você mesmo. Se você não pediu um perdão esse ano passado, será que você é perfeito? Não falhou em nada, não errou em nada, não frustrou, não se retratou uma vez, não libera perdão, não serve, não cuida, não se importa, não ajuda. Não sei, querida, acho que cabe essa análise, Senhor, acho que eu preciso de um novo coração, ou ser transformado pela renovação do meu entendimento. Amém? Quantos vão viver essa reciprocidade linda que o Senhor nos oferece? Então fala assim, em nome de Jesus, eu vou cuidar muito bem desse presente, que é o meu cônjuge, vou atender as expectativas, e vou amar, em nome de Jesus. Amém. Quer aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus?